a evolução desse processo do adoecimento, né, do indivíduo. É verdade. Ainda continua, eu vejo que muitos psicólogos, muitos especialistas na área colocam que o mal do século é a ansiedade, né, hoje. Mas a depressão, ela ainda é algo muito corriqueiro, né, Amanda? Isso, até porque elas podem estar associadas, né? O ser humano, ele tem essa variação emocional desde a ansiedade para os casos depressivos também, né? Os vários níveis que a depressão ela pode chegar a atingir. Então, geralmente, sempre vai estar um pouquinho de um outro aí. E claro, é importante que eu acho que é o grande fiel da balança é você também aceitar, né, que você está precisando de ajuda e que está com depressão, e também o meio que você vive, né, que possa ficar atento aos sinais. Eu queria que você pudesse também nos relatar isso, né? Como é que eu posso chegar e dizer, rapaz, eu não estou bem, será que eu estou com depressão? Então, o que é que poderia chamar a atenção do indivíduo para que ele pudesse ser diagnosticado com a depressão, Amanda? Os primeiros sinais que a gente percebe, né, que pode ser até de um familiar ou alguém próximo, né, daquele indivíduo, é justamente a mudança do comportamento. Ele começa a agir de formas diferentes, ele começa a dar indícios e sinais de alterações comportamentais, nos pensamentos também, na forma de sentir. Automaticamente ele pode nem falar, mas você percebe a intensidade daquele sentimento. Então, a aceitação, Tony, que foi algo que você destacou, é o mais difícil que a gente consegue ver, tanto do indivíduo como também de alguém próximo, que aí o ponto no seio familiar, é a família, né? Que ainda trata muitas vezes como frescura, você está prestando besteira, vai procurar o que fazer, né? Então acabam diminuindo, né, o teu sofrimento, e por isso que muitas vezes as pessoas acabam tendo que buscar uma ajuda ali de quem está fora daquele seio familiar, porque não tem essa compreensão, né? As pessoas não conseguem compreender que a depressão é uma doença da alma, né? Não é uma doença que, né, você sente uma dor, né, e você vai lá e toma um remédio e passa. Não é bem assim, né? Exatamente. Pelo contrário, né? É algo que a gente precisa realmente trabalhar em todas as esferas, tanto a física, a espiritual também, que muitos entram em contradição. A psicologia é uma ciência, mas a gente sabe da importância que esse aspecto espiritual, o contexto social que o indivíduo ele vive, o que ele realmente está sentindo, aquele meio onde ele trabalha também, que muitas vezes as pessoas acham que não, mas hoje a gente vê que o trabalho é um dos grandes facilitadores, né, para esse processo do adoecimento. É verdade. E quando aquela pessoa que está com depressão pode acender o alerta para ideias suicidas, né? Porque tem uma coisa atrelada à outra. Uma depressão, enfim, muito forte pode levar a essas ideias, né? Então, como é que momento é que a pessoa tem que acender o alerta e realmente buscar uma ajuda profissional da psicologia, por exemplo? O nível de intensidade do qual você está percebendo e que você está sentindo, né? A gente ficar triste 1-2 dias é tranquilo e até normal, porque a gente nem todo dia vai estar bem. Mas normal, passou uma semana, a gente já começa a ficar ali com as anteninhas ligadas, vamos dizer assim, porque é algo que realmente vai precisar ser visto e analisado, tanto pelo indivíduo como também quem está próximo e pelo profissional. Olha que relato interessante que eu vou trazer agora, que um ouvinte escreveu nesse minuto, né? Claro, não vou identificá-la, mas ela está dizendo: boa tarde, eu gostaria de fazer um relato sobre suicídio. Há anos luto com um inimigo invisível, que é a ansiedade e depressão. E lembro que em 2018 fui ao fundo do poço e passou pela minha cabeça cometer o suicídio. Foi quando eu vi que estava muito sério e busquei ajuda e fiz a melhor escolha, que foi pela a minha vida em primeiro lugar, e depois foi a psicologia. Ela está colocando aqui a pessoa. Desde então faço tratamento com psicóloga, na terapia e um neuro, né, na medicação. Eu pedi ajuda muitas vezes, porém todos diziam que eu não tinha motivos para isso, porque tinha uma vida boa. E ela coloca aqui entre aspas, uma casa boa, casamento bom, trabalho. Diziam que era falta do que fazer e falta de Deus. Isso me deixava pior ainda. Então, resume o que a gente iniciou aqui no
no nosso bate-papo, ainda as pessoas, inclusive as que estão no nosso meio, as que mais julgam, é o que diz, rapaz, como ela disse aqui, você não tem o que reclamar da vida. E as pessoas não entendem que não é o bem material que vai dizer se você vai ter depressão ou não, né? A qualidade de vida que você tem financeiramente falando, né? E não só isso, Tony, é porque as pessoas, ninguém sabe de verdade o que está acontecendo na vida de alguém, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa de fora, né? Em alguns momentos, e claro que às vezes a pessoa tá mal, mas perante a sociedade tá se mostrando bem, tá se mostrando feliz, né? E aí você fica, né? Você tá com depressão? Acho que é o questionamento, né? Mas não sabe, ninguém sabe o que realmente se passa dentro da vida de uma pessoa, né? Isso. E é justamente esse ponto que a psicologia ele traz, né? Cada indivíduo ele tem sua individualidade, tem a sua subjetividade e a sua construção. Então não tem como a gente saber identificar. Em algumas situações, realmente tem que conhecer, ele precisa se abrir, até no processo da terapia mesmo. O indivíduo ele precisa querer. Se ele não quiser, não tem como a gente fazer essas intervenções. Ela entrou nesse processo, ela parou e pensou, eu preciso de ajuda, né? Isso. De uma ajuda profissional e eu queria parabenizá-la, né? Porque quando você faz um relato desse aqui, mesmo que ela não esteja se identificando, né? Mas quando ela tem, só pelo fato dela ter pego o WhatsApp, escreveu tudo isso mostra que ela evoluiu bastante e de que ela tem consciência, né? De que ela teve uma depressão e que precisava de ajuda e buscou a psicologia. Ela conseguiu identificar. Exatamente, é isso que a gente está falando, porque também, além da resistência de quem está no nosso meio, eu acho que essa resistência pessoal, subjetiva que você falou agora há pouco, é também uma grande barreira, né? Exato, porque muitas vezes a família leva, né, até o indivíduo para esse processo, mas ele não aceita. Então não tem como a gente fazer essa intervenção. E pelo contrário, pessoas bem resolvidas, vamos dizer assim, e nesse processo mesmo de busca de ajuda, eles fazem questão de expor que está no processo de terapia. Não vou ali, eu vou para a minha terapia. Então são raros ainda as pessoas que fazem isso. E outra coisa, eu acho que você deve ouvir muito isso, né? Alguém, ei, eu faço terapia. Oxi, pra que tu faz terapia? Tu é doida. É assim que as pessoas infelizmente tratam. E terapia é uma coisa normal, claro, não é também só quem tem depressão que faz terapia, viu, gente? Qualquer pessoa. Bom seria se todo mundo fizesse terapia. Você recomenda, Amanda Novaes? Demais. E quem faz também, né? Nós psicólogos precisamos também fazer, né? Além das bagagens da gente, tem a dos pacientes também, temos nossos conflitos, muitas vezes até no processo da terapia a gente se depara com algumas coisas da gente. Então é levado para terapia, é levado para supervisão também. Exatamente. Eu queria que uma fala sua, como psicóloga que lida com diversas situações, como é que você analisa as pessoas ainda abrirem a boca e dizer o seguinte, que não é para falar de suicídio porque atrai, porque vai estimular outras pessoas a cometerem suicídio, e a gente tá vendo as pessoas cometendo suicídio e ninguém quer falar nada? Como é que você avalia isso, ainda esse tipo de fala a respeito disso? Na realidade, eu vejo muito pessoal falar, principalmente no mês de setembro, né? Em relação a essa questão de suicídio, porque traz a prevenção, mas que é algo que acontece e que pode estar acontecendo agora. Exatamente. Né? Porque o aspecto do suicídio, ele vai de muitos pontos. Desde uma pequena imaginação, depois daquela ideação mesmo, de como eu vou fazer, daquele todo o preparo, para depois realmente a pessoa cometer o ato. Só que ainda tem outro ponto negativo disso. Quando o indivíduo ele não consegue fazer, não consegue o êxito, né, de se matar. Então veja aí, gente, mais um processo de frustração para aquele indivíduo, porque muitos dizem assim, eu não sirvo nem para morrer. Tem isso também, eles passam por isso também. Exato. Porque toma medicação, aí a família leva, faz lavagem no hospital e tudo. Quando vê, você se depara com aquela realidade quando acorda de novo. Então muitos trazem esse discurso que não serve para morrer, que a vida não faz sentido, que vai tentar de novo. Então são padrões realmente repetitivos, assim como também serve que a gente fique minimamente naqueles pequenos pontos e comportamentos e falas que o indivíduo ele traga como um sinal de alerta. A gente não vai alertar de uma forma, né, que chame a atenção e que desperte mais ainda no indivíduo, mas a gente vai trazer para a família
para os parentes mais próximos, amigos, esse pequeno sinal, observa. Enquanto profissional, a gente pode quebrar a ética enquanto isso. Então, a gente aciona uma pessoa da família, né, e informa. Tá acontecendo tal situação, vamos ficar em estado de alerta, mas sem chamar muita atenção dele. Amanda, você acredita que suicídio é realmente caso de saúde pública? Sim. Precisa ser falado sempre. Isso é muito importante. Tem algumas pessoas que estão comentando, né? Tony, minha menina tem crise de ansiedade, toma medicação, trata com neuro, fica nervosa e também passa pela psicóloga. Perguntar ela se é normal, se vai fazer fazer algo ficando assim falando o tempo todo, não fala meu nome. Acho que ela está querendo dizer que se ficar tratando mais do assunto, se pode despertar. Acho que dentro da mesma pergunta que eu lhe fiz em relação se falar do assunto, você está atraindo, né? As pessoas pessoas tratam muito como um tabu. Isso, né? Eu não sei. É como se fosse como é que chama? Quando você tem uma superstição, né? De que se você falar atrai, enfim. Eu não sei o que a Amanda, como profissional, pensa a respeito, mas eu parto, assim, da ideia de que todo tipo de comunicação sempre é melhor do que você não falar sobre o assunto, né? Por exemplo, ela falou minha menina, né? Eu não sei se é uma criança, né? Se é uma adolescente, a idade, né? Da filha dela, mas imagine, né? Uma jovem passando por essa situação sem entender o que está acontecendo com ela. Então eu acho que sim, deve ser conversado, deve ser explicado. Tem 13 anos que ela 13 anos, então é muito nova, né? Realmente não deve estar entendendo o que está acontecendo com ela. Então eu acho que deve ser transformações dessa idade também, né? Puberdade, fase da adolescência para a vida adulta, enfim, tem um turbilhão de hormônios aí, né? Que agem também. Todo jovem fica meio assim deprimido nessa época também, nessa fase, né, da vida. Tem que ter muita como é que eu posso dizer, muita paciência para lidar com essas transformações que é natural dessa fase da vida também, né? Tem muito isso. Mas eu acho que tudo deve ser conversado, isso, principalmente também dentro de casa, né? Porque os pais, né, são aí a primeira referência dos filhos, né? Então, se não tiver um diálogo aberto sobre o que está acontecendo dentro da própria família, que segurança que aquela criança vai ter, né? Exatamente. E eu acho que é importante isso, né, Amanda, da questão da abertura, por exemplo, que o pai e a mãe têm que dar para os filhos, né? Nesse sentido aqui, até pegando esse mote dela, né? Ela está dizendo até que conversa muito e é muito importante que o filho se sinta à vontade para conversar alguns assuntos com o pai e com a mãe, né? Para que tenha até uma abertura de contar que está passando por um problema, né? Psicológico, por exemplo, né? Isso, inclusive, à medida que vocês vão falando, eu estava aqui lembrando de várias situações. Até jovem chegar a mim e dizer eu queria o atendimento, mas meus pais não permitem. E para a gente atender uma criança e um adolescente, nós precisamos dessa autorização. Isso, exatamente. Também. Então, muitas crianças, muitos adolescentes, eles têm essa consciência hoje. Eles começam, principalmente pela rede social, né? Que chama muita atenção. Então, eu passo a me identificar, mas eu não consigo ter essa ajuda. Então, hoje, de vários anos de experiência nessa faixa etária também, de criança e adolescente, eu vejo quanto a família ainda, infelizmente, é um dos mais complicados de lidar. É uma barreira, né, para isso. Me diga uma coisa, algo que poderia ajudar a romper essa barreira seria psicólogos em escolas? Eu já vejo que escolas particulares já estão colocando, né, profissionais da área de psicologia para fazer um trabalho claro, é um modo geral, né, porque vai lidar com muitos jovens, né, enfim, mas você acha legal, seria interessante uma ideia dessa de... Sim, inclusive na época quando eu atuei também em uma escola particular aqui de Serra, Tony, eu percebia isso. Até resistência dos pais também. Nos primeiros plantões a gente intervia, pedindo a solicitação e eles assinarem a documentação, e alguns não tinham essa abertura para fazer.
Então isso chama muita atenção. A escola, depois de casa, né, é a segunda porta de acesso que a criança ou adolescente ele vai ter. Então é de suma importância, porque aí o psicólogo escolar vai fazer esse filtro e vai fazer esses encaminhamentos para um acompanhamento mais intenso, porque na psicologia escolar a gente não faz, a gente faz o acolhimento e faz o direcionamento para um profissional realmente trabalhar ali semanalmente com aquele indivíduo. Muito bem. Eu queria só passar, a gente falou, obviamente, né, desses dois problemas, né, que são bem comuns, infelizmente ainda, né, que é a depressão e o suicídio, uma coisa muitas vezes atrelada à outra, né? Mas eu queria também aproveitar, né, a sua participação aqui no nosso programa para a gente falar de um problema, acho que é algo que todo mundo tem conhecimento, tem domínio, daquele caso do policial militar, né, que ceifou a vida da companheira que estava grávida, foi no batalhão, atirou nos colegas de trabalho, no batalhão onde ele era lotado, e aproveitando a sua experiência, né, com atendimento na área militar. Como é que um camarada chega a um ponto daquele, Amanda? O bullying que foi colocado também, que ele sofria, até processo ele já tinha, ele abriu contra alguns colegas de trabalho. Pode levar a isso, um camarada ficar daquele jeito? Ele também tinha elementos de que ele era muito possessivo, a companheira não podia nem colocar o rosto lá de fora, que ele tinha muito ciúme. Como é que um ser humano chega àquele ponto, né, de fazer tudo isso como ele fez? Isso. E depois cometeu o suicídio, né? Muitas vezes o que é atrelado hoje, né, nesse âmbito militar é o esgotamento emocional. Porque o esgotamento emocional, às vezes as pessoas associam só à esfera do trabalho, mas não é. É suas demandas pessoais, assim como também o profissional. Então, imagina aquele indivíduo, né, que os militares, eu visualizo ainda, como eu também assisto eles, de alguma forma particular, mas como uma esfera de você viver pressão 24 horas. Então, além da demanda de ter que andar com arma, de não saber o que é que vai encontrar daqui a pouco, né? Eu preciso necessariamente também lidar com as cobranças em casa, o meu meio, né? Quando a gente fala de bullying, dos próprios colegas também, que a gente sabe que não é só no militarismo, mas em qualquer lugar da sociedade. Né? Exatamente. Que isso acontece. Então, esse esgotamento pode sim chegar realmente, infelizmente, a esse nível. Assim como a gente vê que a demanda do suicídio, tanto na educação, na saúde e na segurança pública, é um dos maiores índices até hoje. Então, vamos dizer que a possibilidade de um misto de problemas que acabaram levando ele a cometer essa atrocidade. O bullying, o esgotamento, a pressão e o problema pessoal. Né? Então, misturou tudo. E como diz um amigo meu, juiz e gente é feito água, né? Daqui a pouco você pira mesmo e não raciocina, não pensa em nada, porque eu acho que ele nem imaginou que a companheira estava gerando inclusive um filho dele, né? E ele não chegou nem a pensar nisso, né? Então é realmente um problema sério e algo, parece que estatisticamente é bem comum, problemas psicológicos com policiais militares. O estado que lidera é São Paulo, inclusive. Tem muitos policiais colocando atestado, sendo afastado, porque não é todo mundo que sabe lidar com a pressão, né? E uma adrenalina daquela, né? Você sabe que está saindo de casa, mas não sabe se volta, né? Isso. Aquela tensão, né? Inclusive, Tony, eu fiquei, né, algumas informações que aquela região, né, que ele fez, cometeu, né, o suicídio também e o homicídio, é uma das áreas mais atingidas hoje do estado. Olha aí. Então. Também, por esse afastamento, né, de policiais adoecidos também. Então, isso tem crescido muito. É importante, tem uma ala da Polícia Militar, que eu esqueci agora, acho que até o amigo Cristóvão era dessa área, que é uma área de assistência, né? E quem, psicólogos também, tem todo um trabalho que eu acho que vai ter que trabalhar bastante, né? Nesse sentido, para tentar identificar o que é que está acontecendo com esses policiais desse batalhão. Eu queria agradecer aqui a Amanda, né? Dando essa pincelada sobre esses assuntos, e queria também agora aproveitar e deixar você aberta aberto o espaço aqui para você, para que você possa falar
coordenação agora, né, do curso de psicologia lá na Uninassal, né, uma grande instituição com polo aqui em Serra Talhada. E quem quiser fazer então psicologia tá tendo essa oportunidade agora, né? Isso, Tony. O curso de psicologia ela veio desde esse semestre, né? E vamos estar formando novas turmas agora. Tem um grande diferencial à faculdade, né? Que é a questão dos descontos, do polo mesmo, né? Que está crescendo cada vez mais enquanto estrutura. Se eu ver, aquelas obras, tem uma obra que está acontecendo no shopping, é das instalações da Uninassal, né? Exatamente, está sendo a ampliação para realmente dar esse suporte aos alunos, assim como cursos novos que estão chegando por aí, né, que já está nas redes sociais, para que seja divulgado em breve para a população. Então, o curso de psicologia hoje, né, ele está de R$649, 50% de desconto na mensalidade. Então, vem com grande diferencial em relação a estágio já desde o início, né, da graduação também. Contato com todos esses polos de saúde, no contexto social, escolar, da Polícia Militar também, que vem como diferencial de novas parcerias. Então, é um curso que veio para ficar. Hoje a gente viu depois, né, desse período da pandemia o quanto cresceu, né? Os psicólogos hoje tivemos, né, na realidade um grande reconhecimento, porque não atendemos só as cidades de Serra Talhada e circunvizinhas. Hoje a gente pode atender qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Justamente por causa dos atendimentos online. Então muitas vezes a pessoa não precisa nem ter uma estrutura, mas tem um lugarzinho ali em casa, né, que consiga realmente fazer esses atendimentos. Tem como se trabalhar também da mesma forma. Muito bem. Então, a hora que vem para contribuir muito. Como é que quem está nos ouvindo agora se interessou em cursar psicologia, tem esse sonho e tá faltando só aquele incentivo? Como é que faz para entrar em contato? Você, pelas redes sociais ou vai lá diretamente na Uninassal, lá no shopping? Como é que faz? Isso, pode ir na unidade, diretamente no shopping, assim como também temos as redes sociais da Uninassal Polo Serra Talhada, e assim como também deixo à disposição meu contato para tirar todas as informações e encaminhar também, que é o 87-99937-9915. Muito bem. Amanda, querida, obrigado mais uma vez por aceitar o convite para a gente bater um papo. Depois vamos marcar mais tempo aí também para falar de mais temas importantes. Eu vejo que você sempre coloca algo lá nas redes sociais, né? No seu Instagram, sempre passando algumas dicas importantes. Então, se quiser deixar aí o Instagram para quem quiser acompanhar seu trabalho, fica à vontade. Tá. É o @AmandaNovaesPsique. Lá vocês vão encontrar, né, esses conteúdos que Tony falou, assim como também todas as informações da faculdade, que eu sempre vou atualizando junto. Muito bem, obrigado, viu? Obrigada também. E aproveitando, feliz ano novo para você. Obrigada para todos vocês também.